Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar hoje, em conversa com alguns apoiadores, o seu discurso armamentista. Afirmou saber que um fuzil custa caro, mas pediu a quem não quer comprar a arma que não encha o saco daqueles que desejam. Em sua fala, o presidente da República citou o pacote de decretos assinado por ele, que concedeu permissão aos colecionadores, atiradores e caçadores para a compra de armas. Vamos ouvir. Parabéns, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Vai ter um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Durante a cerimônia de troca de comando de operações especiais em Goiânia, no estado de Goiás, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lamentou a situação difícil que o Brasil atravessa hoje e lembrou sobre o dever de defender a nação brasileira. Vamos ouvir novamente. O Brasil vive momentos não muito tranquilos, mas a certeza da existência daqueles que têm, acima de tudo, a sua pátria conforta toda a nossa nação. Nos momentos mais difíceis da história, você, soldado brasileiro, sempre esteve presente. E o que está acima de tudo é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder, mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Muito bem, tá aí a fala do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos conversar com o Constantino primeiro para saber a avaliação dele. Consta, a inflação no prato de comida das pessoas está batendo 23% em um ano. O presidente da República vem com esse discurso armamentista nesse momento. Você não acha que o Bolsonaro hoje só dialoga e com esse discurso com aqueles que o apoiam? Paulo, sem sombra de dúvidas, é uma fala mais direcionada à sua base de apoio, mas a única coisa que eu posso comentar sobre isso é lamentar que não tenha mais gente que entenda a mensagem do presidente. Veja, eu moro num país onde tem mais de 20 milhões de fuzis, segundo estimativas, né? Inclusive, eu sou da NRA. Então, eu entendo o que o presidente está dizendo. Povo armado jamais será escravizado. Sabe quais países também têm uma população altamente armada com fuzil em casa? Passaram pelas Forças Armadas? Israel e Suíça. Então, a questão do feijão foi tirada de contexto, né? E aí já vem Freixo, Randolph, a esquerda radical toda. O presidente está chamando de idiota quem prefere feijão a fuzil. Não foi isso que ele disse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que ele está dizendo é, quem quer comprar, compra, quem não quer, não enche o saco. Não vai falar, tem que comprar é feijão. São duas coisas totalmente diferentes. A gente sabe que tem uma crise aí de inflação de alimentos, que inclusive é um fenômeno global. A gente sabe que tem muito a ver com a pandemia e que muita gente que falava, a economia fica para depois, agora está explorando isso de maneira demagógica. Agora, a fala em si do presidente, que é o que nós estamos aqui para analisar, ela faz todo sentido do mundo. Veja, para cada Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, que são os pais fundadores da América e que entendiam perfeitamente isso que ele estava dizendo, você pode escolher do outro lado um Lula, um Chaves ou um Soros, né? Esses são os desarmamentistas. Alguém consegue conceber o que aconteceu na Venezuela acontecendo no Texas, por exemplo? Acho que não, né? Por quê? Porque o povo tem arma em casa. Então, e aí tem gente que fala, a favela tem fuzil na mão dos bandidos, né? Se cada cidadão numa favela, o problema é que é muito caro, a gente sabe, mas se cada cidadão numa favela tivesse o seu fuzil em casa, será que a situação na favela seria essa? Então, veja, os desarmamentistas ficam em polvorosa. Eles não querem estudar história. Eles não querem entender que os movimentos de desarmar a população partiram sempre de projetos totalitários. Hitler fez isso, Hugo Chávez fez isso. Então, eu entendo perfeitamente o que está falando o presidente. Ele tem alertado para interesses obscuros de nações, né, no Brasil. Ele tem alertado para ambição desmedida interna, de gente disposta a tudo para ter o poder e manter o poder. E basta lembrar da ameaça de Dirceu, para saber que a turma fala sério, né? E no limite,
esse povo brasileiro vai ter que mostrar se quer ou não ser livre um dia, né? Se alguma coisa acontecer mais grave. E aí, Paulo, é isso mesmo. O recado é esse mesmo. Povo armado jamais será escravizado, ou pelo menos vai ser mais difícil de escravizar, né? Repito, os pais fundadores dos Estados Unidos entendiam isso bem. No Brasil, a gente está sob esse discurso globalista da esquerda, que quer desarmar todo mundo, inclusive das mais de 120 medidas que o Supremo tomou de ingerência, de cunho político contra o presidente Bolsonaro, várias dizem respeito exatamente a medidas provisórias em questão de arma, né? O Brasil fez um plebiscito, perdeu o desarmamentista e mesmo assim eles seguiram com o estatuto, tirando as armas dos cidadãos. E as armas continuam na mão de quem, né? Dos bandidos. Deixa eu conversar com a nossa Bruna Torlai agora, justamente, Bruna, boa tarde para você, tentando entender essa estratégia do presidente da República. Porque essa questão envolvendo as armas é uma questão, querendo ou não, elitista, porque a arma é caro, né? Custa. E hoje há um problema muito sério no prato do brasileiro. Não seria mais prudente o presidente da República ter um discurso justamente buscando atenuar isso e dizer que está combatendo essa inflação que tanto atormenta o brasileiro mais pobre? Boa tarde, Paulo, Constantino Serrão. Veja só, essa é uma primeira impressão que a gente pode ter após muitas décadas de hábito ao discurso social-democrata, que ele é muito bonitinho, muito educado, muito agradável, né? Diferentemente do discurso do Bolsonaro, que é um discurso realmente... Bruna, me perdoe, querida, eu vou ter que te interromper, porque nós estamos com um pequeno chiado, mas a produção vai resolver. Enquanto isso, eu já repasso para o Serrão justamente essa pergunta, Serrão. Eu quero saber, é estratégico o presidente da República trazer para o debate público essa questão armamentista agora, com a situação de caos que a gente enfrenta na economia? Saudações, meus amigos e amados haters. Tudo é uma questão de momento. Agora foi colocada essa questão que, pelo presidente Bolsonaro, ela é um debate permanente pela defesa do direito ao armamento do brasileiro. Em 2005, tivemos um plebiscito que foi vencido por aqueles que são favoráveis ao comércio de armas. Foi uma vitória acachapante, 63,94% a favor. Só que a legislação aprovada depois no Brasil foi totalmente contra essa manifestação da vontade popular. Então, o que o presidente Bolsonaro defende o tempo todo é um princípio que vale, como o Rodrigo Constantino mostrou muito bem, lá nos Estados Unidos. Já está na Constituição deles desde o comecinho. O direito ao cidadão honesto, ficha limpa, ter uma arma para se defender, principalmente em sua residência e sua propriedade. No Brasil, infelizmente, não tivemos ainda um debate civilizado sobre essa questão. Ficamos no fla-flu permanente. E aí a gente vê as aberrações. Enquanto o cidadão comum não tem arma para o seu direito à autodefesa, os bandidos têm arma sobrando. E hoje, quem quiser adquirir uma arma a preços módicos, a arma é cara? Talvez não, hein? Você consegue hoje qualquer revólver no mercado negro, um 38 básico, por R$ 2.000 a R$ 2.500. Só procure o traficante da sua confiança. Nossa, isso é nojento, gente. A gente aqui tinha que ter, sim, legalidade, direito ao cidadão poder comprar a arma, se quisesse, de maneira absolutamente legal, com ele tendo de ser obrigado a fazer cursos, a garantir, a aprender a fazer a manutenção dessa arma e, sobretudo, ter uma lei, uma regra no próprio Código Penal que responsabilize duramente aquele que fizer mau uso da arma. É isso é que tem que ser implacável. Agora, essa regra tinha que valer para os bandidos. Eles, os bandidos, os que têm a arma na marginalidade, fazem o que querem, não são, no fim das contas, nunca punidos. E ainda promovem o comércio ilegal de armas. Temos leasing de arma ilegal no Brasil. Então, isso é uma esculhambação. Então, esse é o debate sobre a arma que Bolsonaro leva o tempo todo, é uma discussão permanente do governo dele e dos filhos dele. Outra questão que aí entrou nesse contexto, não sei porquê, é a questão econômica. Hoje, a economia é um ponto fundamental que o presidente Bolsonaro tem que discutir, tem que apresentar soluções como governo, porque quem quiser vencer a eleição do ano que vem
Bolsonaro ainda não sabe, diz que nem é ainda certo se ele vai ser candidato ou não, mas quem quiser ganhar 2022 tem que estar muito bem com a sensação da economia funcionando, gerando emprego, mantendo a inflação sob controle. Então, são debates que têm que acontecer. Agora, o Brasil está sempre discutindo as coisas equivocadas no momento que não é devido para isso. Agora sim, a nossa Bruna Torlai está conectada perfeitamente, áudio intacto. Vou passar a palavra para você, justamente querendo entender, Bruna, qual pauta é mais importante para 2022, o preço dos alimentos ou o armamento? Paulo, sua pergunta é muito boa, tá? É importantíssimo a gente entender por que é que toda a classe política e mesmo vários setores da sociedade realmente fazem essa pergunta. A gente vem de décadas de governos social-democratas e nesses governos as esferas política e econômica, elas são mescladas. A responsabilidade pela capacidade de resolver os problemas econômicos do povo é algo atribuído ao Estado. E nesse sentido, eu destaco aqui, por exemplo, a reação do Roberto Freire à fala do Bolsonaro. Ele disse o seguinte: inacreditável termos um elemento na presidência da República que sai dizendo estultices e idiotices como essa. Bolsonaro ironiza fome e manda povo comprar fuzil. Idiota quer feijão, tirando a frase do contexto, etc. E não é verdade nem que o Bolsonaro ironizou a fome e nem que ele mandou o povo comprar fuzil. Na verdade, o Roberto Freire, ele é interessante essa frase dele, porque destaca o que é a mentalidade social-democrata, né? É aquela que diz o seguinte: o Estado atuante é aquele que ou entrega, distribui o feijão para o povo, ou permite, trabalha para que o povo coma feijão. Ora essa, quem tem de trabalhar numa sociedade livre, quem trabalha para comprar o seu feijão, as pessoas que trabalham são os indivíduos, não o Estado. O Estado justamente é uma instância menos importante, não é uma instância para resolver os problemas econômicos dos indivíduos, pelo amor de Deus. Então, o discurso do Bolsonaro, como o Constantino salientou bem, eu acrescento uma coisa: ele choca porque os social-democratas são muito educadinhos, muito bonzinhos, tiram a liberdade, regulamentam tudo, sobem preço de tudo, né, mesclando economia e política. A situação, o fato das pessoas terem dificuldade econômica no Brasil é porque não tem liberdade, né? São décadas, a gente tem bem-estar social aí de maneira mais ou menos bem-sucedida. Desde os anos 30, a gente tem diversas formas do estatismo, e a mais recente foi a tentativa de implementação do estado de bem-estar social, que gera um Estado inchado e um povo a serviço desse Estado inchado. Considerando a soma disso com a tradição patrimonialista brasileira, dá esse caos que a gente vive. Você tem aí toda uma população trabalhando 5 meses por ano para sustentar político. Isso que é inacreditável, eu gostaria que o Roberto Freire entendesse. Agora, o povo ter fuzil, o povo ter arma é uma prerrogativa de um povo livre. Esse é o problema que a nossa mentalidade, educada pelo discurso político dos social-democratas, que é educadinho, mais ordinário, eu diria, esse é o problema que gera esse choque. Quando o Bolsonaro diz de maneira muito seca, né, e essa frase, né, como dizendo, tem que comprar feijão. Cara, se você não quer comprar o fuzil, ou seja, se você não quer a sua liberdade, tudo bem, mas não encha o saco de quem quer. Se você só quer comida, tudo bem, mas não encha o saco, ou seja, não inviabilize aquele que quer defender a sua liberdade. É isso que eu poderia, traduzindo em palavras mais decorosas, eu traduziria dessa forma, né? Então, quando a gente mistura o problema econômico com a questão, a responsabilidade do Estado em garantir a liberdade de uma nação, o que a gente está fazendo é raciocinando dentro dos princípios social-democratas. Não é isso que o Bolsonaro faz. Ele raciocina dentro dos princípios liberal-democratas, ou seja, sem arma, nenhum povo tem liberdade. Constantino deu exemplo excelente. Vê lá se no Texas acontece o que aconteceu na Venezuela. Nunca vai acontecer, né? E aí eu gostaria de dizer uma coisa para o Randolph, né? O Randolph Rodrigues também se expressou da seguinte maneira: o povo não tem nem dinheiro para uma faca de mesa. E aí eu gostaria de dizer para o Randolph, que também raciocina dentro da mentalidade social-democrata, sem se dar ao trabalho de compreender quais são os princípios por trás do raciocínio do presidente, independente de se seu palavreado ser bonitinho ou não, porque, como eu já disse, o palavreado social-democrata muitas vezes é bonitinho, mas tem prejudicado a economia brasileira nas últimas décadas, né? Eu gostaria de dizer para o Randolph Rodrigues, alertá-lo que, se o Lula vencer, não vai ter dinheiro nem para o feijão. Imagina
para faca de mesa. Aí a gente vai ficar sem nada, sem liberdade e sem feijão. Então, mas eu quero insistir justamente nesse debate aqui com vocês três, nesse ponto que a Bruna falou em relação ao povo comprar armas. Vocês não acham que antes de comprar armas, o povo, em primeiro lugar, precisa comer, precisa ter dinheiro para sobreviver? Você não acha, Consta, que eu queria uma avaliação sua no seguinte sentido, você não acha que esse debate ainda da pobreza aqui no Brasil, ele não está fora das redes sociais? Ele não entrou ainda nas redes sociais, porque nas redes sociais, por muitas vezes, a gente vê ser discutido a questão do armamento, ser discutido outros temas, mas existe um ponto importantíssimo hoje no Brasil, e isso é fato, são os números que estão sendo trazidos, que é uma questão de um aumento de pobreza, de uma inflação que está carregando o bolso das pessoas. Você não acha que isso está fora do debate das redes e o presidente da República não deveria colocar uma certa prioridade no discurso dele? Paulo, eu não vejo como coisas concorrentes. Eu para ser bem sincero, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O povo pode estar muito bem alimentado diante de uma ditadura e pensando de forma míope, a curto prazo, né? Acreditar numa troca absolutamente nefasta, que é justamente a pegada sensacionalista da esquerda radical, que sempre oferece isso, né? Vai cuidar de todos, e aí a pessoa aceita se subjugar a um regime onde não há liberdade para ser alimentado, ou seja, um escravo bem alimentado. E, normalmente, esse tipo de proposta de troca, né, acaba o quê? Com falta de comida na mesa e sem a liberdade. Né? Então, eu não vejo isso como coisas concorrentes. Eu acho que são dois assuntos bem diferentes. Né? O presidente está dizendo só o seguinte, povo armado jamais será escravizado. Isso é um fato. Isso é um fato histórico, isso segue a lógica, né, e por aí vai. Agora, a questão da inflação é um outro assunto. O que mais me causa espanto, Paulo, é que a mesma turma que está usando de maneira sensacionalista isso, a fala do presidente, distorcida, como se ele estivesse falando que quem quer feijão em vez de fuzil é idiota. Não foi isso que ele disse, escutem novamente, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a mídia também é a maior máquina de fake news, essa imprensa militante que temos por aí. Não foi isso que ele disse, né? Como a gente viu aqui. Essa turma era a mesma que falava economia fica para depois. Era a mesma turma. E, de repente, eles estão assim, o índice de pobreza aumentou. Será que tem alguma coisa a ver com governadores fechando tudo? Com prefeitos decidindo o que é ou não essencial e proibindo as pessoas de trabalharem? Prendendo em praça pública uma senhora, soldando o comércio de um sujeito que só tem aquilo para sobreviver? Será que tem alguma coisa a ver com isso? O índice de miséria, a pior econômica? Olha para a Argentina, quem acha que o problema é o Bolsonaro, né? Porque na Argentina chegaram a ter artistas aí, jornalistas, que falam, nossa, que inveja, né? Esse é um presidente que segue a ciência. Olha lá o resultado, a economia caiu o dobro da nossa e não pouparam nenhuma vida com os lockdowns, né? Então, de novo, o debate está muito permeado por oportunismo. O debate sério é, como é que nós podemos fazer para atacar o problema de miséria no país? Reformas liberais, a pauta do ministro Paulo Guedes é uma boa forma de começar isso, diminuir o peso do Estado, estancar a sangria fiscal, dar mais liberdade econômica. O Brasil está lá na rabeira do índice de liberdade econômica medido pelo Heritage Foundation. Né? Então, o Brasil é um país semi-socialista. São décadas e décadas de hegemonia da esquerda. Está aí o resultado. Agora, vamos discutir outra coisa? Temos aí nações ditatoriais interessadas demais no Brasil, temos aí militantes da extrema esquerda, do Foro de São Paulo, que fizeram ameaças abertas sobre tomar o poder, ser diferente de ganhar nas urnas, essa turma que queima estátua, que incendeia pneu e faixa em frente ao Palácio do Planalto, e o xerife nem vai lá prender, o xerife só quer prender gente que fala coisa à direita, né? Então temos um duplo padrão escancarado. Meu chapa, nós não vamos aceitar o Brasil virar Venezuela, não. Pelo menos não sem luta. Então, nesse sentido, a frase está perfeita. Tenta fazer o que o Maduro e o Chávez fizeram na Venezuela no Texas. Boa sorte, companheiro. Eu quero pegar justamente esse ponto do Constantino Serrão e passar para você te perguntando justamente isso, porque o Constantino fala que não são concorrentes. Uma coisa é o debate sobre liberdade, armamento, outra coisa é a questão da inflação. Mas para o momento atual, não seria melhor o presidente da República focar na questão da inflação? Olha, seria, mas tem uma questão que a gente não pode esquecer nesse momento. As políticas autoritárias e equivocadas de governadores e prefeitos
fuzilaram a economia informal no Brasil. E essa economia informal, e aí precisamos debater, ela é gigante na nossa economia. Ela tem parcela importante na sociedade. Os livres empreendedores, aqueles que atuam, trabalham, produzem, a despeito do que o Estado os prejudica nessa missão difícil da luta pelo dia a dia, na luta para ser alguém economicamente. Então, esse assunto tem que ser debatido, sim, porque isso é uma violência. Nós temos a violência de um Estado altamente interventor que se demonstra muito incompetente no combate à segurança pública. Ele quer controlar tudo, controla a vida do cidadão com o regramento excessivo que nós temos aqui no país e esse debate sobre a desregulamentação no Brasil tem e vai acontecer, porque ele entra na pauta do dia. A gente só vai ter uma economia melhor no Brasil, e aí mais arroz e feijão no prato de todo mundo, quando tivermos uma economia desregulamentada, livre, onde quem possa produzir não tenha o Estado como cafetão para tirar dinheiro de quem está tentando trabalhar, estudar e avançar economicamente. Então, esse ponto, sim, esse é o debate que temos que fazer. E na economia informal, ela tem que ser combatida, inclusive, em seus aspectos de ilegalidade. Falamos e vamos repetir. Hoje, quem quiser adquirir uma arma ilegalmente, a economia informal está aí para te oferecer esse armamento. Então, são assuntos que têm que ser debatidos com seriedade. Agora, o Brasil só vai melhorar economicamente a hora que a gente entender que precisamos ser um país capitalista de verdade e não esse país capimunista, esse socialismo picareta que temos aqui no Brasil, ora disfarçado de socialismo pela via da extrema esquerda, ora disfarçado da cínica social-democracia que criou um câncer, a tal das agências reguladoras. Por exemplo, a nossa energia elétrica agora está caríssima porque nós temos uma Agência Nacional de Energia Elétrica que a tudo regula e que atrapalha a livre concorrência. Então, vamos discutir assunto sério, tá? Que isso é o bolso. Muito bem. Bruna, para a gente fechar, eu quero saber se o aumento do preço é de esquerda, é de direita e se as pessoas que realmente estão indo no supermercado estão preocupadas com isso. Olha, Paulo, não necessariamente, mas pode ser que muitas estejam. Eu queria só intensificar uma coisa que o Constantino falou. Ele falou, em lugar onde não há liberdade, muitas vezes as pessoas comem, né? Eu tenho certeza que a China, por exemplo, se preocupa todo dia em como alimentar ali a sua população, que é gigantesca, né? E é uma preocupação típica de um Estado que se coloca como providência. No século XX, esse foi o modelo do Estado e as pessoas se habituaram, por isso que a gente está se habituado a fazer esse debate. A gente exige, né, que o Estado apresente essas soluções. Isso são hábitos mentais desse retrocesso que aconteceu no século XX com relação às propostas dos séculos anteriores. É muito engraçado, né? As pessoas falam de retrocesso, mas, na verdade, o grande retrocesso foi essa coisa chamada estado de bem-estar social. Se a gente comparar aos graus de liberdade que a gente teve antes, a gente pode ter propriedade e não ter liberdade. O problema é que, para ter liberdade, é absolutamente necessário haver propriedade e, inclusive, e sobretudo, a daquela possibilidade de defesa. Se as pessoas que vão ao supermercado e que veem que a comida está cara, não estão ainda fazendo a relação entre a falta de liberdade nas relações de trabalho e a precariedade econômica de que elas são reféns, se as pessoas não fazem esse raciocínio, é porque o nosso debate é muito fraco. E é muito fraco, entre outras coisas, por causa também dessa hegemonia das várias modalidades da esquerda, né? Desde uma social-democracia soft até esse discurso ali mais pesado, né, do esquerdismo radical ali, do PCO e Lula, Dirceu, etc. A gente tem matizes da esquerda ocupando o debate e a gente tem agora um florescimento, né, da direita ocupando alguns espaços para que a sociedade comece a pensar. Então, você tem razão, as pessoas que estão no supermercado não necessariamente elas estão preocupadas com essa questão. Isso não significa
que uma figura proeminente como o presidente da República não deva trazê-la no momento em que a direita se organiza e começa a tentar contribuir aí com o debate público, mostrando o quanto que é importante a liberdade para que você, inclusive, tenha sempre o feijão na mesa, sem precisar ficar esperando que o Estado te faça um favor, passando uma reforminha que vai te ajudar aí com uma inflação um pouquinho mais controlada.